Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Como havia comentado na aula anterior sobre as inequações do segundo grau e o estudo dos sinais da função do segundo grau, a nossa aula de hoje, o foco é a resolução de exercícios para entendermos melhor o que de fato tem a ver o estudo dos sinais com as inequações do segundo grau. Então, dentro desse foco de estudo, hoje nossa aula vai ser resolução de exercícios, aplicando essa definição da aula anterior. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário, para que o nosso canal cresça cada vez mais. Vamos à nossa aula de hoje. A questão pede que resolva as inequações e estude os sinais das funções do segundo grau abaixo. Nesse caso, quando se fala em estudar os sinais, nós vamos estabelecer os valores para a nossa função, quando ela vai ser positiva, quando ela vai ser negativa e quando ela vai ser igual a zero. Esse é o estudo dos sinais que se refere à questão. A outra é resolver a inequação do segundo grau. É outra situação que nós vamos precisar aplicarmos essas definições. Então vamos à nossa aula de hoje. Primeira coisa que nós vamos fazer é resolver logo as inequações. Primeiro passo, o que eu vou fazer para resolver a inequação? Veja que a condição aqui estabelecida é que a nossa função y ela tem que ser maior que zero. Então, a nossa função y é x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, você vai pegar x ao quadrado menos 4x mais 3. Isso tem que ser maior que zero. Então, você estabelece maior que zero. Estabelece maior que zero, qual é o próximo passo? Resolver encontrar as raízes. Como encontramos as raízes dessa função ou dessa inequação? Para encontrarmos as raízes, nós temos que fazermos essa nossa inequação igual a zero, porque só existe raízes a equação. Então, nesse caso, nós vamos igualar a zero. Calculamos o delta de modo tradicional. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Vamos estabelecer aqui, no caso, quem são os coeficientes. O coeficiente A, no caso, é o que fica próximo do x ao quadrado. Nesse caso, o valor do A ele é igual a 1, o valor do A é igual a 1. O valor do nosso B é o que fica perto do x menos 4. E o valor do C, nesse caso, é o termo independente 3. Então, vamos para frente. Vamos calcular o nosso delta. O delta aqui, no caso, vai ficar menos 4 elevado a 2, menos 4 vezes 1, vezes 3, que é o valor do C. O delta vai ser igual a 16, 4 vezes 1, 4 vezes 3 dá 12. Delta vai ser igual a 16 menos 12, que vai ser igual a 4. Veja que o nosso delta ele está estabelecido dentro daquele parâmetro maior que zero. Logo, o que acontece quando o delta é maior que zero? Nós vamos ter duas raízes, x' e x', eles existem. Precisamos encontrá-las. Como nós vamos encontrar, professor? Vamos encontrar usando a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta. Tudo isso aqui dividido por 2a. O nosso x vai ser igual. O nosso b aqui é menos 4, com esse menos daqui, nós vamos ter 4 positivo. Mais ou menos a raiz do delta. O delta é 4, a raiz de 4, 2. 2 vezes o valor do A, o valor do A é igual a 1. 2 vezes 1 igual a 2. Nós vamos ter aqui, no caso, o nosso x', que vai ser, no caso, a soma. Nesse caso, somamos os números. 4 mais 2, nós vamos encontrar 6. E divide pelo 2. Dividido por 2, nós vamos encontrar 3. A nossa segunda raiz, já que o delta é igual que zero, existe a segunda, vai ser 4 menos 2, que vai ser igual a quanto? Que nós vamos ter igual a 2 dividido por 2. Isso aqui, 4 são instantes, 2 dividido por 2, isso aqui igual a 1. Então veja que nós temos aqui o que nós chamamos de raízes. Como vamos fazer agora, professor, para encontrar a solução da nossa inequação? Aqui é a solução da equação. Não esqueçam que a nossa inequação ela é x ao quadrado menos 4x mais 3 maior que zero. Maior que zero, não esqueçam que é quando nós temos, a dica é maior que zero, quando nós temos a nossa função y maior que zero, onde tiver os sinais positivos. Então a concavidade vai ser voltada para cima ou vai ser voltada para baixo? Voltada para cima. Por que, professor, voltada para cima? Veja que o nosso A aqui nesse caso, ele é positivo. Então, voltado para cima. Aqui nós vamos ter, veja, só um instante, vou apagar aqui para entender todo o processo.
Como aqui nós temos a nossa função maior, nós vamos ter uma bolinha aberta onde, professor? As bolinhas abertas nas soluções. Quem são as soluções que nós encontramos? Nós encontramos em ordem crescente o 1 e o 3. Aí vamos agora fazer o nosso gráfico. Passando por quem? Passando pelo 1 e passando pelo 3. Veja que a concavidade foi para cima, como eu acabei de falar, porque o A é positivo. Essas bolinhas aqui no caso, elas ficaram abertas por quê? Porque aqui só é maior. Se eu tivesse maior ou igual, a dica é bolinha fechada. Somente maior a bolinha vai ficar aberta. Não esqueçam dessa dica, por favor. Então a bolinha aberta tanto na raiz 1 como na raiz 3. Veja, como aqui trata-se do eixo do X, tudo que está abaixo dele é o que? Negativo. Tudo que está acima é o que? Aqui nesse caso, positivo. A direita também positivo. Detalhe. Aí você pergunta, professor, por que nessa região aqui você não colocou esse sinal? Eu coloquei sinal. Esse sinal está entre 1 e 3, só que ele é na parte de baixo. Entenderam? Então, nesse caso, o sinal entre 1 e 3 que são as raízes, é na parte de baixo, não esqueça disso. Só que a nossa solução é maior que zero. Maior que zero quer dizer que nós vamos assinalar onde tem número positivo. Sinais positivos tem aqui a esquerda do 1, e tem sinal positivo à direita de quem? À direita do 3. Então, nesse caso, a solução da nossa inequação vai ser, como nós estamos trabalhando na variável x, então aqui fica x pertencente aos reais, está o quê? Veja que nós estamos trabalhando à procura dos valores positivos. Então, os valores positivos é o quê? A esquerda do 1. A esquerda do 1, os números são menores do que 1. Ou por que, professor? Porque houve essa quebra entre o 1 e o 3, não faz parte da solução. X maior que quanto? Maior que 3. Por que maior que 3? Porque os números que estão à direita do 3 são maiores do que ele, então maior que 3. E veja que os números que estão à direita do 3 são positivos, os que estão à esquerda do 1 são positivos, é justamente o que nós queremos. Agora vamos para os sinais. Como seriam os sinais, professor? Os sinais, que é o que pede na questão, estude os sinais aqui no caso, fazer o estudo de sinais, é encontrarmos para que valores a nossa função ela vai ser igual a zero, né? Igual a zero. Para que valores a nossa função ela vai ser, menor que zero, e para que valores a nossa função ela vai ser maior que zero. Ela vai ser igual a zero a função para que valor, professor? Para as raízes, para x igual a quem? X igual a 1, que é a raiz 1, ou para x igual a quem? Para x igual a 3, que é a raiz 2. E quando é que ela é negativa? Aí você olha onde é que tem um sinal negativo. Onde é que nós temos sinal negativo? Entre o 1 e o 3. Então você vai colocar entre o 1 e o 3 sinal negativo. E você vai colocar um intervalo. Entre 1, o x entre 1 e 3, a nossa função ela é uma função com sinal negativo, menor que zero. Veja, para a nossa função, onde é que ela tem sinal positivo, professor? Sinal positivo, aí você vê, para a direita do 3 e para a esquerda do 1. Aí você coloca para a esquerda do 1 menor que 1, ou para a direita do 3 maior que 3. Então, estudar os sinais é estabelecer os valores dessa nossa inequação ou função, aos quais nós vamos ter f de x igual a zero, f de x menor que zero e f de x maior que zero. Então, a primeira questão trata sobre essa situação. Vamos para a nossa segunda questão dessa sequência de estudos. Vamos ver quais são os valores do A, porque nós vamos precisar do A, do B e do C, né? Quais são os valores A, B e C? O A é igual a 3, o B é igual a menos 6 e o nosso C igual a 3 também. Veja que a nossa inequação agora é menor ou igual, isso aqui quer dizer menor ou igual. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, pegarmos a nossa inequação, ela tem que ser menor ou igual que zero. Então, vamos pegar menor ou igual que zero. Qual é a nossa inequação y?
essa expressão matemática ou essa expressão polinomial. Então aqui no caso nós vamos ter 3x ao quadrado menos 6x mais 3, isso aqui menor ou igual que zero. Próximo procedimento, professor, na sequência, encontrar as raízes. Como é que nós encontramos as raízes? Pegando a nossa inequação que nós temos no primeiro membro e igualando a zero. Então nós vamos ter 3x2 menos 6x mais 3, isso aqui igual a zero. Calculamos quem agora, professor? O delta. O delta nesse caso vai ficar B2 menos 4AC. Professor, veja, eu estou observando que essa minha equação, ela tem, nesse caso, o 3, o menos 6 e o 3, que dá para dividir tudo por 3. É uma opção, você pode optar em dividir tudo por 3, senão também não vai alterar nada, a sua resposta vai dar a mesma. Vamos usar do jeito que está aí, depois, em outra ocasião, a gente pode simplificar. O nosso B, no caso, é o menos 6, não esqueçam aqui. Menos 4 vezes o valor do A, que é 3, nós temos ali. E o valor do C também correspondeu a 3. Aí nós temos 6 ao quadrado, nós vamos ter 36. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, nós vamos ter 36. Então, 36 menos 36, nós vamos ter o delta igual a zero. Aí, quando o delta é igual a zero, nós vamos ter x' igual a quem? A x2'. As raízes são iguais. Como assim, professor? Vamos ver pela fórmula básica? Menos b mais ou menos raiz do delta, tudo isso dividido por 2a. X é igual, veja, o nosso valor do b, ele é menos 6. Menos 6. Com esse menos que nós temos aqui na fórmula, nós vamos ficar com mais 6. 6 positivo. Mais ou menos raiz quadrada do delta. O delta deu 0. Raiz de 0 é 0. 2 vezes o valor do A. O nosso valor do A, aqui nesse caso, 3. 2 vezes 3, 6. Daqui o que você vai optar? Você vai optar pela raiz x' e pela raiz x', que vai ser quem, professor? Some 6 mais 0, que vai dar 6. Dividido por 6, que vai dar igual a 1. Pegue 6 menos 0, que vai dar igual a 6. Dividido por 6, que vai dar igual a 1. Então veja que de fato a nossa solução, o x' é igual ao x', que é igual a que número que deu? Deu igual a 1 para as duas situações. Logicamente, a nossa raiz ela só é igual a 1. Vamos agora para o que nós chamamos de solução. Como, professor? Solução igualmente nós fizemos na questão anterior. Veja que eu precisei aqui dar dica para entendermos a questão. Não esqueçam disto. Dica. Qual é a dica? Que o y é menor ou igual que zero. Menor ou igual que zero quer dizer que nós vamos atrás dos sinais que são o quê? Negativo. Ou que zere a nossa raiz. Nesse caso, a concavidade vai ser voltada para cima ou para baixo. Veja que o A é positivo, concavidade voltada para onde? Concavidade voltada para cima. Professor, só vai tocar uma vez. Por que somente uma vez? Porque a raiz x' é igual a raiz x' e ambas foram igual a que número? Igual a 1. Então, nesse pontozinho aqui, nesse ponto, você vai colocar a raiz 1. Professor, por que você começou a botar a bolinha aberta aqui, sendo que aqui, nesse caso, é menor ou igual? Ah, então, nesse caso, a nossa bolinha é fechada. Veja que o nosso gráfico ele não ultrapassa o eixo de quem? O eixo do x. Se ele não ultrapassa o eixo do x, nós vamos ter somente valores positivos aqui, valores positivos aqui, valores positivos aqui. E veja que a nossa raiz aqui no caso, ela também vai fazer parte. Por quê, professor? Porque nesse caso é menor ou igual. Agora veja com os sinais negativos que nós estamos procurando. Tem algum sinal negativo aqui na nossa função? Nós não temos, observação importante, não temos sinais negativos. Não temos sinais negativos. E aí, professor, como fica? Mas veja que ele está dizendo que é menor ou igual à raiz. O zero, no caso, é a raiz. Nesse caso, igual à raiz. Veja que nesse caso, igual à raiz. A raiz única, no caso, então aqui vai ficar
quem? A nossa solução ela vai ser x igual a raiz. Por que igual a raiz, professor? Porque nós não temos sinal negativo. Nós só temos igual a nossa função. Então, nesse caso, como ficaria a nossa solução? A nossa solução aqui, nesse caso, x pertencente aos reais, tá o quê? Como nós não temos menor ou igual, nós temos só o igual, então x igual a 1. Essa é a nossa solução. E os sinais, professor? Como ficaria os sinais dessa questão? Os sinais dessa função, simples, nós vamos atrás de que valores? Os valores, lembrando a vocês, onde ele vai ser igual a 0, onde esse valor vai ser menor ou igual a 0, porque nós estamos trabalhando, ou simplesmente menor no caso menor ou igual para a inequação. Vamos usar aqui no caso somente o valor do nosso menor, vou só botar aqui menor que 0, não esqueçam disso, e o outro valor para o valor maior que 0. Não esqueçam, menor que 0 é onde tiver sinal o quê? Onde tiver sinal negativo. Maior que 0 é onde tiver sinal positivo. Igual a 0 é onde ele tem um x igual a raiz. Isso aqui vai ser igual às raízes ou a raiz. Nesse caso, o que vai acontecer? Só um instante, nós vamos ter para que valores? Para a nossa função igual a 0, professor. Para a nossa função igual a 0, nós só temos a nossa raiz. Sempre vai ser igual a raiz. E nós só temos uma raiz. X igual a quem? X igual a 1. E para valores menor que 0, professor, nós não temos sinal negativo. Então, nesse caso, nós não consideramos esse valor do sinal negativo. Esse valor aqui nós não vamos ter. Não existe nesse caso. Não temos aqui no caso, não existe essa definição dentro do sinal negativo. E positivo, tem, professor? Tem. Aí, nesse caso, o que você vai colocar? Você vai colocar o seguinte: para todo x pertencente aos reais, tal que o nosso x, ele é o quê? Ele é igual a 1. Nesse caso, igual a 1, por quê? Porque nesse caso, a nossa função, vamos botar assim, para todos os valores iguais a 1, só que você observa que esses valores aqui vão ser sempre o quê? Sempre positivo. Para todo valor igual à nossa raiz, nós vamos gerar um gráfico como sendo valores positivos. Então veja, nós vamos aprimorar quando estivermos resolvendo questões mais aprofundadas. Aqui só é a parte introdutória. Vamos para mais uma questão para encerrarmos essa sequência de estudos sobre inequação e estudo dos sinais. Vamos novamente para a questão da nossa inequação. Quem vai ser a nossa inequação, professor? Veja que aqui no caso é maior do que 0, maior ou igual. Nesse caso, o y maior ou igual que 0. Quem é o nosso y? O nosso y é essa definição toda, essa expressão algébrica. Então vamos lá. Então vamos ter menos x ao quadrado mais 5x menos 12 maior ou igual que 0. Vamos estabelecer a partir de agora os valores do A, o valor do B, aliás, e o valor do C. O valor do A é o que está perto do x, no caso, menos 1, x ao quadrado. O valor do B, 5, e o valor do C, menos 12. Vamos calcular nossas raízes. Como é que se calcula as raízes aqui no caso? Ou simplesmente a raiz, pegando a nossa inequação, menos x ao quadrado mais 5x menos 12, igualando a 0. Para encontrarmos o que, professor? Para encontrarmos as raízes. Vamos calcular agora o que, professor? O delta. Não esqueçam disto. B2 menos 4AC. Quem vai ser o nosso B? 5. Então ficaríamos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é menos 1, vezes o valor do C, que é menos 12. Nesse caso, nós vamos ter 5 ao quadrado, 25, menos com menos, vamos ter mais, e mais com menos, nós vamos ter menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 12, 48. O nosso delta vai ser 25 menos 48, vai dar menos 24. Aí você observa, menor que 0. Se a nossa inequação, nós obtivemos o nosso delta menor do que 0, o delta nesse caso menor do que 0, a nossa solução da nossa inequação, ela vai ser o que, professor? Veja que nós estamos procurando os valores maiores ou iguais a 0.
O nosso delta, nós fizemos a solução, encontramos um delta negativo. Logo, a nossa inequação, nesse caso aqui, a nossa inequação ela vai ser o quê? A solução vazia. Por quê? Porque nós não existe, nesse caso, nós não vamos existir nem o x' e nem o x' que pertence aos reais para que satisfaça essa solução da inequação. Nesse caso, solução vazia. Professor, e os sinais vão existir? Os sinais vão existir, porque os sinais ele não dependem das raízes simplesmente, ele depende da concavidade também da nossa função. Qual vai ser a dica, professor? Y maior ou igual que zero. Vamos anotar dos sinais o quê? Positivo. Nesse caso, a nossa solução aqui, veja como vai ficar, só para a gente interpretar essa solução. Concavidade voltada para quem? Voltada, nesse caso aqui, para baixo. Por que para baixo, professor? Veja que o nosso A ele é -1. -1 menor que zero, voltado para baixo. Só que não toca o eixo de quem? Não toca o eixo do x. E aí, se ele não toca o eixo do x, a concavidade é para baixo, aqui abaixo do eixo do x, somente sinais, a nossa função só vai gerar sinais do que? Negativo. Nós não vamos ter positivo. Se nós não vamos ter positivo, como ter positivo? É por isso que nossa solução é vazia. E os sinais da nossa função? Os sinais, eles existem. Por que os sinais existem? Porque os sinais, eles dependem de quê? Ele depende da nossa função f de x ser igual a zero, para a nossa função f de x ser menor que zero, e a nossa função f de x ser maior que zero. Igual a zero nós não temos. Por que nós não temos? Porque igual a zero teria que ter as raízes. Nós não temos raízes. E menor que zero existe, professor? Menor que zero é justamente onde nós temos o quê? Sinal negativo. E é só o que nós temos aqui, a nossa função só gera sinal negativo. Então aqui você vai colocar a resposta. Para todo x pertencente aos reais, a nossa função vai ser menor que zero. E também maior que zero, professor. Nós não temos aqui valores maior que zero. Maior que zero quer dizer o quê? Nós não temos valores maior que zero. Porque valores maior que zero quer dizer que os números são o quê? Positivos. Nós não temos números positivos. Nós só temos aqui no caso números, só um instante, só temos no caso aqui números negativos. Então, para todo x pertencente aos reais, a nossa função só vai gerar números negativos. Então, na hora de fazer o estudo dos sinais, onde tiver sinal negativo, é justamente os valores para todos eles da nossa função, nós vamos gerar números negativos. Então, a nossa aula fecha sobre o assunto. Nós vamos aprofundar em outra ocasião, quando estivermos resolvendo questões um pouco mais interpretativas. Nós aplicamos aqui a teoria dentro da resolução de questões. Vamos para a próxima, que vai ser questões mais aprofundadas. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário, seu like sobre a nossa aula, se você gostou da aula, para que o nosso canal cresça cada vez mais.